Salve, salve, doutores! Dando sequência ao nosso estudo da Lei 12.850 de 2013, mais conhecida como a Lei das Organizações Criminosas, depois de uma introdução bem aprofundada, avançando para o estudo de um dos pontos mais importantes, sem dúvida nenhuma, que envolve justamente o conceito de organização criminosa. Agora a gente já está maduro o suficiente, já está preparado o suficiente para o estudo do tipo penal, do crime de organização criminosa ou do crime de participação em organização criminosa. Então vamos lá, doutores, no material de vocês, vejam aí, artigo 2º caput. Artigo 2º caput. Ele vai punir as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, seja pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos e multa, vírgula, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Doutores, eu começo pelo preceito secundário desse tipo penal. Por quê? Vejam, como nós já destacamos aqui no bloco anterior, nós estamos diante de um crime plurissubjetivo, um crime de concurso necessário, um crime associativo que vai exigir um mínimo de 4 pessoas. Até aí, muito tranquilo. Percebam, todavia, doutores, que o crime do artigo 2º, caput, ele é um crime de perigo abstrato. Por quê? Porque o legislador, ele presume, ele tem a presunção legal de que a reunião de pelo menos 4 pessoas, por meio das condutas punidas, para praticar infrações penais, e infrações penais graves, como a gente viu, aquelas punidas com penas superiores, aquelas infrações com penas superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Então, uma reunião de pessoas de forma estruturada, visando a prática de infrações penais graves, é óbvio que essa simples reunião coloca em risco o bem jurídico tutelado, que a gente vai estudar na sequência, que já adianto que é a paz pública. Então, doutores, existe uma presunção legal de que essa reunião de pessoas para fins criminosos já coloca em risco o bem jurídico, segurança pública ou paz social. Tá? Daí porque o legislador adota um modelo de direito penal preventivo, buscando, por meio da criminalização dessa associação estruturada, evitar a prática de outros crimes. Por isso que a gente também pode destacar desde já que o crime de organização criminosa é um crime de obstáculo. Ao criminalizar essa reunião estruturada de pessoas, o legislador busca criar um obstáculo para que, eventualmente, essa organização não venha, de fato, a praticar infrações penais. Sanini, e se a organização, de fato, concorrer para a prática de crimes? Opa, aí temos 2 cenários. A simples reunião estruturada de pessoas para fins criminais vai dar ensejo ao crime do artigo 2º caput, com pena aí que não é uma pena branda, né? Temos uma pena aqui de 3 a 8 anos de reclusão, isso só para o crime associativo. Agora, se de fato eles concorrerem para a prática de outros crimes, opa, aqui a gente já vai ter um concurso material de infrações penais. Então, aqueles que integram a organização criminosa responderão pela simples associação pelo crime associativo do artigo 2º caput, em concurso material com as infrações penais eventualmente praticadas, tá? E aí, doutores, que eu já respondo a questão abaixo no material de vocês. O que é crime organizado por natureza e o que é crime organizado por extensão? Já respondemos. O crime organizado por natureza é o crime associativo. A reunião, a simples reunião estruturada de pessoas para fins criminais. Esse é o crime organizado por natureza.
E o que é crime organizado por extensão? São as infrações penais de fato praticadas pela organização criminosa. Tá? Então, exemplo, o agente, uma reunião estruturada de pessoas, tem por objetivo a prática de roubos a bancos. Tá? Esse é o foco da organização. A simples reunião estruturada vai dar ensejo ao crime do artigo 2º do caput. Ah, Sanini, se eles não executarem qualquer roubo, isso é um indiferente. Ainda que nenhuma ação criminosa seja praticada após essa reunião, eles respondem pelo crime associativo, crime organizado por natureza. Mas vamos supor que essa organização criminosa de fato praticou 4 roubos. Opa, todos os seus integrantes vão responder pelo crime associativo em concurso material com os 4 roubos efetivamente praticados, tá bom? Então vejam que o cenário repressivo aqui é bem contundente, porque para além do crime associativo, nós também teremos a punição em concurso material pelos crimes eventualmente praticados, tá bom? Com relação ao bem jurídico tutelado, doutores, o que se tutela aqui? A gente já adiantou. Tutela-se a paz pública. É evidente que uma organização estruturada para fins criminais coloca em risco a paz pública. Por isso, o crime é de perigo abstrato. Pune-se conduta que não lesa efetivamente o bem jurídico tutelado, mas ameaça, oferece risco ao bem jurídico, paz pública, tá bom? Com relação aos sujeitos do crime, o crime em relação ao sujeito passivo, se o bem jurídico tutelado é a paz pública, o sujeito passivo do crime é quem, doutores? A coletividade. Trata-se de crime vago, porque nós não temos uma vítima específica, mas sim toda uma coletividade. E em relação ao sujeito ativo, Sanini, já vimos, trata-se de crime plurissubjetivo ou de concurso necessário, que vai exigir a reunião de pelo menos 4 pessoas, tá bom? Então, com relação ao sujeito ativo, sem problema, não se exige uma qualidade especial por parte do autor, qualquer pessoa pode integrar, pode concorrer para o crime de organização criminosa, tá? Com relação ao tipo penal objetivo, vale dizer as condutas punidas. Quais são as condutas punidas? Como vocês podem notar, estamos diante de um crime plurinuclear, um tipo misto alternativo ou de conteúdo variado, onde a prática de 2 ou mais condutas em um mesmo contexto não vai dar ensejo ao concurso de infrações penais. O agente ele pode, num primeiro momento, constituir a organização criminosa, ou seja, criar a organização criminosa. Depois ele pode promover, ou seja, qualificar, aumentar o potencial dessa organização. Ele pode eventualmente atuar só no financiamento, outra conduta punida, que é custear a organização criminosa, e ele pode integrar a organização criminosa. São as 4 condutas punidas. Como eu disse, se o agente constitui, ou seja, cria a organização e depois a integra, ele vai responder por um único crime de organização criminosa, tá? Sobre as condutas punidas, doutores, vale destacar que no núcleo integrar, o crime é de natureza permanente, tá? Isso é muito importante, porque o crime de natureza permanente, ele fica se consumando, a sua consumação se prolonga no tempo. E se assim é, a gente tem algumas consequências jurídicas extremamente relevantes. Primeiro, é possível a prisão em flagrante a qualquer tempo, isso é muito importante, e a prescrição só começa a ser contabilizada com a cessação da permanência. Tá? Enquanto não cessar a consumação do crime, o crime segue se consumando, logo não se dá início ao cômputo do prazo prescricional. Só com a interrupção dessa consumação é que aí sim vai dar ensejo ao início do prazo prescricional, tá? Olha uma perguntinha relevante que eu vou até chamar a tela cheia para mim. Chama a tela cheia. Doutores, imagine, ainda considerando o núcleo, tá? O cabelinho tá complicado, na hora de cortar. Considerando o núcleo integrar, o crime é permanente.
É muito comum dentro de organizações criminosas, doutores, que criminosos que integram, especialmente suas lideranças, eles, mesmo após presos, preventiva, cautelarmente, mesmo presos condenados, já cumprindo pena, eles seguem associados à organização, ou seja, eles seguem integrando a organização criminosa. E aí eu pergunto, se mesmo presos, cumprindo uma pena, ele ainda integra a organização criminosa, isso significa que ele ainda concorre para o crime de organização criminosa. Seria possível a sua responsabilização por outro crime de organização criminosa? Imaginemos que um sujeito ele é investigado, indiciado, preso cautelarmente, condenado pelo crime de organização criminosa. Durante o cumprimento da pena, surgem informações por meio de interceptação telefônica, por exemplo, no sentido de que ele segue integrando a organização criminosa, inclusive ele segue na liderança, determinando a prática de crimes, execuções de pessoas. E aí eu pergunto, ele pode responder por outro crime de organização criminosa? Doutores, resposta positiva, tá? A doutrina, se pautando na jurisprudência, traz a solução para esse caso. E a solução é a seguinte, olha, a partir do momento em que o sujeito ele é investigado e o Ministério Público oferece a denúncia pelo crime de organização criminosa, com o recebimento da denúncia, existe por uma ficção jurídica a interrupção da consumação do crime. Então, ao receber a denúncia, o Poder Judiciário cessa a consumação do crime. A partir daí, ou seja, após o recebimento da denúncia pelo crime de organização criminosa, em havendo elementos que demonstram que o agente mantém o núcleo associativo, ou seja, ele segue integrando a organização criminosa, pode ser instaurado novo inquérito, ele pode ser novamente indiciado, ele pode ser processado e condenado por novo crime de organização criminosa. Tá? Muito importante essa constatação. Não poderia ser diferente, né, doutor? Porque senão o sujeito que integra uma vez e segue integrando a organização estaria imune para se manter associado para a prática de infrações penais, tá bom? Retomando aqui a análise do tipo, doutores, vejam que todas as condutas punidas, promover, constituir, financiar ou integrar, podem ser praticadas pessoalmente, ou seja, pelo próprio integrante, ou por interposta pessoa, tá? É evidente que a interposta pessoa também concorre para o crime, tá? Então, seja a figura do laranja, aquele que eventualmente está ali só para cumprir tabela, salvo se ele realmente nem souber que ele faz parte da organização, né? Agora, se ele representa um outro integrante, né? É óbvio que esse laranja vai responder pelo crime de organização criminosa, assim como aquele que é representado, tá? Lembrando ainda, doutores, que essa interposta pessoa pode até ser uma pessoa jurídica. Eu posso me valer de uma pessoa jurídica para financiar uma organização criminosa. Opa, eu vou responder pelo crime de organização criminosa, tá? Então, todas essas condutas que podem ser praticadas diretamente ou por interpostas pessoas, elas têm relação com o quê? Com a organização criminosa. Por isso que o crime é uma norma penal em branco, porque as condutas de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interpostas pessoas, recaem sobre organização criminosa. O que é organização criminosa? Já estudamos, a gente vai ter que complementar o tipo penal com a norma penal explicativa do artigo 1º, parágrafo 1º, que nos dá o conceito de organização criminosa, tá bom? Doutores, de acordo com a doutrina, o crime é de natureza formal, ou de consumação antecipada, e para a maioria da doutrina não se admite a tentativa, tá? Não se admite a tentativa. Vislumbra-se aí eventualmente a possibilidade de você tentar integrar a organização criminosa e aí ficar na tentativa. Mas, de um modo geral, o crime não vai admitir a tentativa. O crime é punido a título de dolo, não há previsão da modalidade culposa, tá bom? Para fechar, doutores, o que é importante eu destacar aqui?
O crime do artigo 2º, ele é um crime eventualmente hediondo, tá? Cuidado. De acordo com a Lei 8.072/90, o crime de organização criminosa pode ou não ser de natureza hedionda. Vai depender dos fins a que se destina a organização. Vai depender do elemento finalístico teleológico da organização. Qual é o objeto dessa empresa criminal? A gente sabe que o objeto é a prática de crime, mas qual crime? Em se tratando de organização criminosa voltada à prática de crimes hediondos ou equiparados, aí o crime associativo de organização criminosa será de natureza hedionda, tá? Agora, em se tratando de uma organização criminosa voltada à prática de infrações penais comuns, como por exemplo o crime de estelionato, é muito comum uma organização criminosa voltada à prática de estelionato. Estelionato é crime hediondo ou equiparado? Não. Logo, o crime associativo de organização criminosa não terá natureza hedionda, tá bom? Então, o crime do artigo 2º só será hediondo quando o foco, quando o objeto da organização for a prática de crimes hediondos e equiparados. Nessas circunstâncias, vão ser observados todos os rigores ali descritos na Lei 8.072/90, tá bom? Com isso, pessoal, a gente fecha o estudo do artigo 2º caput da Lei de Organização Criminosa. Certamente a figura penal mais importante da Lei 12.850.